Resumo sobre o capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico caracterizado pela propriedade privada, pelo acúmulo de capital e pela obtenção de lucros. A origem do capitalismo ocorreu na Europa Ocidental por meio da ascensão da burguesia enquanto classe econômica detentora dos meios de produção. São características importantes do capitalismo o direito à propriedade privada, a liberdade econômica, a acumulação de riquezas e o trabalho assalariado. O capitalismo é dividido em 4 grandes fases, sendo elas a comercial, industrial, financeira e informacional. São vantagens da lógica capitalista de produção a liberdade econômica, a inovação tecnológica e a ampla concorrência entre as empresas. Entretanto, o capitalismo é um sistema econômico muito suscetível a sofrer crises econômicas e a causar grande impacto no meio natural. Há diversos sistemas econômicos opostos ao capitalismo, como, por exemplo, o socialismo, que defende maior igualdade entre as pessoas. Características do capitalismo. A principal característica do capitalismo é o acúmulo do capital. Logo, tal sistema econômico tem como diretriz a obtenção de lucros, normalmente por meio de atividades comerciais e industriais. Ele tem como características importantes direito à propriedade privada, liberdade econômica, acumulação de riquezas, trabalho assalariado, existência de diversas classes sociais. Origem do capitalismo e fim do feudalismo. A origem do capitalismo está relacionada com a formação, ainda na sociedade feudal, do trabalho assalariado e das grandes rotas comerciais. A origem do capitalismo pode ser encontrada no processo de desintegração do chamado feudalismo, a transformação dos camponeses em trabalhadores assalariados, a retirada dos meios de produção desses últimos, ferramentas e instrumentos agrícolas, terras, etc. A formação de uma classe burguesa e o desenvolvimento do comércio estão entre as causas originárias do capitalismo. Uma das grandes principais características do feudalismo, enquanto regime de exploração, era a apropriação direta pelo senhor, o aristocrata ou nobre, do produto excedente do trabalho dos camponeses. Estes tinham suas ferramentas e trabalhavam nas terras do senhor, ou em pequenos lotes para sua subsistência. A exploração consistia no recebimento pelo senhor de parte da produção realizada pelos camponeses, seja em espécie ou em trabalho nas terras do senhor. Esses excedentes eram consumidos pelos senhores ou vendidos, quando não eram consumidos. As características principais do capitalismo são a propriedade dos meios de produção detida por uma classe social, a burguesia, e a exploração do tempo de trabalho do trabalhador assalariado. Essa exploração é fundada na utilização da capacidade de trabalho, na força de trabalho, durante um determinado período de tempo em troca de um salário. O salário teria um valor menor do que o valor produzido pelo trabalhador durante sua jornada de trabalho. O capitalismo é um sistema econômico que tem como o objetivo principal a obtenção de lucro. As características centrais do capitalismo são as propriedades privadas e a acumulação de capital. O sistema capitalista tem como vantagens importantes a liberdade econômica, a inovação tecnológica e a livre concorrência. Porém, também apresenta pontos bastante negativos, como a ampla desigualdade social. A origem do modelo capitalista de produção, o qual substituiu o modelo feudalista, está ligado à ascensão da burguesia. Essa classe econômica, formada especialmente por empresários e comerciantes, passou a deter grande poder econômico mediante a acumulação de bens diversos. Logo, o modelo capitalista ascendeu de forma predominante em todo o mundo por meio de 4 grandes frases: capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro e capitalismo informacional. Capitalismo social ou mercantil. Esta é a primeira fase, ou fase pré-capitalista. Seu início data do século XV e foi baseado nas trocas comerciais envolvendo comunidades locais ou internacionais. Com a expansão marítima europeia e a formação de colônias, foram estabelecidos mercados entre diferentes países. As colônias exportavam as matérias-primas utilizadas pelas metrópoles na produção de mercadorias, marcando a divisão internacional do trabalho. Neste período, o sistema econômico era mercantilismo,
houve um acúmulo de territórios, matérias-primas e metais preciosos por parte das nações. Para manter uma balança comercial favorável, era natural que os países procurassem exportar mais do que importar. O modo predominante de produção era a manufatura. Este era também o período de surgimento da moeda. Outras características eram o monopólio comercial, metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos, e o protecionismo, que é o surgimento de barreiras alfandegárias. Capitalismo industrial ou industrializado. Após a Revolução Industrial, que levou à troca do trabalho manual pelo trabalho mecânico, o capitalismo sofreu alterações. Os produtos manufaturados foram substituídos pelos industrializados e estes se difundiram pelo cenário mundial. Nesta época, a doutrina do liberalismo econômico foi estabelecida. Basicamente, esta é a ideia de que o Estado não deveria intervir na economia. Esta deveria ser regulada apenas pelas leis de mercado em um possível equilíbrio de preços e custos de produção. Outras características do capitalismo industrial foram a expansão e desenvolvimento dos transportes, o aumento de produtividade, redução de preço das mercadorias, ampliação do número de trabalhadores, diversificação das relações internacionais, início do imperialismo e da globalização, desenvolvimento industrial, saturação de mercados e acúmulo de capital. Capitalismo financeiro ou monopolista. Esta fase do capitalismo corresponde ao final do século XIX e início do século XX, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial por causa da expansão da globalização. Nos países mais desenvolvidos, a economia passou por um processo de financiarização. Houve um deslocamento do poder industrial para o poder financeiro das empresas. O capital financeiro foi o resultado da união da capital bancário e do capital industrial, já que as empresas estavam se dividindo em ações. Elas mesmas começaram a ser comercializadas como se fossem produtos. A Bolsa de Valores está neste contexto. Outras características são surgimento de monopólios e oligopólios comerciais, expansão de novas tecnologias e fontes energéticas, urbanização acelerada e o aumento do mercado consumidor e o aumento de concorrência internacional. Em todas essas variações, para explicar o que é o capitalismo, uma realidade permanece a mesma, que é justamente o poder que a pessoa tem para escolher o que querem, o que não querem e o de quem querem comprar. Vantagem e desvantagem do capitalismo. O sistema econômico capitalista possui pontos considerados importantes para o desenvolvimento econômico e social da humanidade. Ele é um modelo predominante no globo quando trata-se de doutrinas econômicas, tendo ampla aceitação pela sociedade no mercado atual. O sistema capitalista tem como principais vantagens: primeiro, liberdade econômica; segundo, inovação tecnológica; terceira, ampla concorrência entre as empresas. Afinal, o sistema capitalista é bom ou ruim? Muitos consideram que o capitalismo é responsável pelos maiores problemas da humanidade. Outros acham que é o melhor sistema que já existiu. Para avaliar se essa consideração procede, é necessário lançar um olhar histórico, social e econômico sobre o assunto. As conversas sobre o sistema capitalista, invariavelmente, levam à esfera política. Por esta razão, já existe um artigo completo da Brasil Paralelo sobre a verdadeira diferença entre a esquerda e a direita. A riqueza gerada pelo capitalismo. A cooperação começou a ser mais vantajosa do que a competição selvagem. A competição continua a existir, mas como capacitação e busca por novas oportunidades e melhores meios de entregar algo. A história da renda no mundo o confirma. Hoje, a sociedade está muito mais rica do que já foi. Mesmo aqueles considerados pobres atualmente possuem um excelente padrão de vida, se comparado com seus antepassados. Há uma maior abundância de recursos, possibilidades, menos pobres, menos miséria. Atualmente, vivemos o melhor momento da história da humanidade, com menos pobreza e mais riqueza. O capitalismo proporcionou esta geração de riqueza, esta conexão entre as pessoas. Se alguma força intervém nessa relação de cooperação e competição, na relação de liberdade e criatividade, um desestímulo é gerado e a geração de riqueza não será a mesma. Pontos negativos do capitalismo total. Há uma desconfiança nas pessoas. Se tudo for entregue ao capitalismo, haverá um desequilíbrio no bem-estar social.
Sem qualquer tipo de intervenção, grupos de pessoas podem beneficiar apenas a si mesmo, gerando o caos em certas áreas da sociedade. Não há total confiança em delegar tudo ao livre indicativo de uma forma totalmente incerta de um poder intervencionista. Para resolver isso, o socialismo não é uma opção. Já houve tentativa de enxergar o socialismo de forma mais radical. É o resultado da natureza e levou para este caminho. O resultado foi catastrófico e milhares de vidas foram perdidas. Por outro lado, a aproximação menos radical do capitalismo gerou muita riqueza, muito bem-estar e muita qualidade de vida. Entretanto, os pontos negativos do capitalismo podem ser facilmente percebidos em sua aproximação da doutrina do liberalismo. Existe um país totalmente capitalista? Como o capitalismo é um sistema de livre comércio, pode-se esperar que um país capitalista tenha uma completa descentralização econômica e nenhuma interferência do Estado. Não existe um país 100% capitalista no planeta, da mesma forma que não existe um país 100% socialista. O que existe são sistemas intervencionistas que se aproximam do estilo socialista, tendo uma meta à esquerda, ou que se aproximam do capitalismo, tendo a sua meta à direita. Os países mais capitalistas do mundo são aqueles que possuem maior índice de liberdade econômica. Existem diversas listas de liberdade de comércio e uma principais e o relatório anual da Frase Institute. De acordo com os relatórios deste instituto, os países mais capitalistas do mundo são Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia, Suíça, Geórgia e Estados Unidos. O liberalismo e o capitalismo. A ideologia liberal não se confunde com o capitalismo, mas apoia esse sistema econômico. A principal característica desse pensamento é exaltar a liberdade humana. Suas origens são nominalismo, negação da universalidade do conhecimento e a face no individual. O nominalismo nega conceitos que são alcançados somente com abstração intelectual, sem o uso dos sentidos. Racionalismo, exaltar da razão humana. Iluminalismo, concepção de homem com autônomo em relação à moral. Além disso, há a defesa da acumulação de riquezas. Nominalismo liberal é o crescimento e a status características nele é liberada é considerada a essência absoluta do ser humano, que por sua vez é conhecido bom sem ter que fazer nada para isso. É o homem que se determina a si mesmo. Críticas ao capitalismo. Um dos principais críticos do capitalismo é Karl Marx. Suas obras visam criticar esse sistema econômico e propor a criação de um sistema contrário, o comunismo. Para Marx, o capitalismo é um sistema que fortalece a exploração social. O livro O Capital é uma de suas principais obras de análise e críticas econômicas. Ele descreve o capitalismo como base na premissa de que as relações econômicas são a essência da vida social. Os outros elementos culturais, psicológicos, morais e religiosos que compõem a vida do homem, inclusive anteriores ao surgimento do capitalismo, são omitidos. A única relação que recebe foco é a do capital-trabalho, fundada na alienação, no fetiche pelo dinheiro e na distribuição dos laços de participação comunitária. Ludwig von Mises foi um dos mais notáveis economistas e filósofos liberais da história, e o principal teórico da escola austríaca de economia do século XX. Ele desenvolveu a praxeologia, método dedutivo para se entender a economia. É o pai da escola neo-austríaca de economia e também tinha doutorado em leis e ciências sociais. Judeu.
nascido em 29 de setembro de 1881 em Lemberg, na época uma cidade do Império Austro-Húngaro, Ludwig Erich Edler von Mises era o primogênito de 3 filhos. Seu pai, um engenheiro ferroviário, Arthur Edler von Mises, e sua mãe, Adele Landau, faziam o trabalho de caridade no orfanato judeu. Em 1920, 3 anos após o golpe que destronou o Império na Rússia, o economista já denunciava a catástrofe que os socialistas trariam para a economia e para as liberdades civis. Mises mostrou que sem a propriedade privada, o cálculo econômico é impossível, o que impossibilita o socialismo. Ele ainda enfatizou que, ao controlar os fatores de produção, o socialismo também controlava a vida de cada indivíduo. O Estado define a profissão dos cidadãos, o que devem comer ou ler, quais crenças e ideias podem abraçar. Os nazistas eram inimigos do capitalismo, do liberalismo econômico e, como já se sabia, dos judeus. Mises reunia as 3 características e temia perseguições nazistas. Embora fosse um economista muito respeitado na Áustria, ele já sofria represálias na Universidade de Viena por ser judeu e por ser capitalista. Os judeus que eram mais respeitados haviam abraçado o socialismo, então sua origem étnica e ideias de liberdade dificultaram mais a sua situação, o obrigando a ensinar sem ser pago pela universidade por 14 anos. Ele era um privatdozente. Tinha permissão para dar aulas e ser chamado de professor, mas sem ser pago. A cada 2 semanas, Mises ensinava para mais ou menos 25 alunos, em seu escritório, um seminário que durava de 7 horas às 10 horas e meia, com discussões de economia, filosofia social, sociologia, lógica e epistemologia das ciências de ação humana. Anos após o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, revelariam outros dados. Foram encontrados 10.000 documentos de Mises que haviam sido roubados pela Gestapo e depois passaram para as mãos dos soviéticos, enfatizando o perigo que ambas as forças totalitaristas enxergavam nas teses de Mises. Mises foi embora da Áustria para a Suíça em 1938. Se casou com a atriz Margit Herzfeld, que já tinha 2 filhos e era viúva. Eles foram para os Estados Unidos da América em 1940 e se estabeleceram em um pequeno apartamento em Nova York, onde moraram até o fim de suas vidas. Mises foi professor da New York University, primeiro como professor pago, depois outros indivíduos e instituições pagaram seu salário quando a universidade passou a se recusar. E ainda foi contratado pela Foundation for Economic Education como autor e palestrante. Mises morreu aos 92 anos em 1973 e seu legado inclui diversos livros, dentre eles A Ação Humana, um tratado de economia, chamado de Bíblia Econômica do Homem Civilizado, pelo economista Murray Rothbard, em 1974. Seu seguidor Friedrich Hayek ganhou o Nobel de Economia com a sua teoria misesiana dos ciclos econômicos. O erro de Mises. Em seu livro Ação Humana, Mises defendeu que se houver mais pessoas do que a riqueza disponível, a sociedade empobrecerá e que, portanto, é necessário ter controle de natalidade. Alguns estudiosos discordaram do maior nome da escola austriaca de economia. Para eles, limitar o número de filhos em uma família é ferir a liberdade e precificar tudo. Se uma família não pode ter 2 filhos porque a riqueza deve ser dividida, a lógica humana foi ferida. A ordem natural é reproduzir-se e enquanto espécie e adiante. Outros viram ainda um problema moral em limitar a quantidade de filhos para não perder qualidade de vida. O erro mais notório, no entanto, envolve a importância do crescimento populacional. Há 5.000 anos, havia aproximadamente 4 milhões de pessoas. Em 3.000 anos, o contingente populacional era de 100 milhões. Entre 1700 e 1800, houve outro pico no crescimento populacional e hoje existem 7 bilhões de pessoas no mundo. A observação histórica é suficiente para perceber que o aumento populacional não diminuiu a geração de riqueza, mas a aumenta. Mises baseou essa parte de sua teoria no pensamento de Thomas Malthus, já retrufado pela história.
Paulinelli e sua equipe então trabalharam para recompor todos os elementos químicos, físicos e biológicos da região. Com seu trabalho, o Brasil passou a ter uma agricultura tropical altamente sustentável e produtiva. Atualmente, apenas 7% do território brasileiro é utilizado para a lavoura. O Brasil sozinho fornece alimentos suficientes para aproximadamente 900 milhões de pessoas no mundo todo.